Bom, saudações a todos que acompanham o canal Village History, tá? E esse vídeo de hoje é um vídeo teórico, tá? Mas que eu tenho por objetivo trazer alguns conceitos fundamentais, tá bom? Então, imagine que você vai visitar um amigo, vai visitar um colega, tá? E de repente esse colega ele é um amante do rádio, ele gosta muito de rádio. Aí ele vai te dizer, olha, eu estou aqui sintonizando rádios aqui de ondas curtas, ou seja, eu consigo pegar rádio lá do Japão, consigo sintonizar rádio dos Estados Unidos, consigo sintonizar rádios de diversos países, e aí você fica se perguntando, nossa, mas que coisa estranha e ao mesmo tempo interessante, né? Como é que uma pessoa consegue ouvir uma emissora de rádio de outro país? E aí você, curioso, vai lá para a internet e começa a buscar, né, alguns vídeos que tratem exatamente desse tipo de transmissão. E aí você vai encontrar um monte de vídeos de pessoas fazendo rádio escuta, de pessoas sintonizando lá estações de rádios em determinados horários. E essas pessoas elas começam a falar, né, nesses vídeos vários termos que você começa a ficar se perguntando sobre isso, o que é OC, o que é onda curta, o que é faixa de frequência, e afinal, né, como é que essas rádios que estão lá em outros países conseguem transmitir para todo mundo, tá? Então, apesar de existir, lógico, vários vídeos, né, na internet falando sobre inclusive nesse próprio canal, né, eu tenho um vídeo que fala sobre transmissões em ondas curtas. Com um objetivo didático, eu resolvi trazer esse vídeo para trazer algumas explicações teóricas, conceituais sobre a transmissão em ondas curtas. Então, por isso que eu trouxe esse trabalho. Não sei se vai ficar muito longo, tá? Mas nesse vídeo eu vou tentar trazer, tá, de uma forma mais didática possível, as características desse tipo de onda, e também dos tipos de transmissão em ondas curtas, tá bom? Então, basicamente, esse vai ser o objetivo desse vídeo de hoje. Então, um rádio de ondas curtas é todo e qualquer sistema de comunicação que utiliza ondas eletromagnéticas, tá? Com comprimentos de onda entre 6 e 180 metros, tá? Esse sistema de rádio desempenhou um papel fundamental nas comunicações globais, tá? Então, primeiramente, né, as primeiras experimentações, né, datam do próprio desenvolvimento do rádio, do próprio desenvolvimento da radiofonia, tá? Então, as primeiras experiências com ondas curtas, né, foram realizadas no início do século XX. Né? E aí nós destacamos pesquisadores como Guilherme Marconi, Nikola Tesla, dentre outros. Nas duas grandes guerras mundiais que nós tivemos, aí nós destacamos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as transmissões de rádio em ondas curtas desempenharam um papel muito importante, tá? Principalmente porque ela permitia, né, que informações pudessem ser transportadas, né, ao longo de todo o globo, né, principalmente entre militares. Da mesma maneira, transmissões que precisavam ser feitas a grandes distâncias, tá? Quando você tem o desenvolvimento de transmissores e receptores mais potentes, né, isso permitiu que essas emissoras de rádio pudessem transmitir a grandes distâncias, né, e, logicamente, levando informação de forma imediata e em tempo real. Na Segunda Guerra Mundial também, né, ela desempenha um papel muito importante, um papel crucial, mais uma vez, principalmente na comunicação militar, e até mesmo pela população de um modo geral que dispunha do rádio como um elemento central de recebimento de notícias e informações. No pós-guerra também, né, essas rádios elas se mantêm principalmente com a difusão, né, de uma programação popular que pudesse levar a cultura de diversos países para, né, outras diversas partes do mundo. Tá? Bom, mas especificamente, né, como nós podemos entender, né, como é que essas rádios que operam nessas chamadas ondas curtas, tá,
conseguem, né, ser transportadas, ou seja, conseguem transmitir essas informações para todo o globo. Então, para isso, eu trouxe aqui para vocês algumas especificações técnicas, algumas informações técnicas sobre as ondas. Então, eu estou mostrando aqui uma imagem, tá, do que nós chamamos de onda. Tá? Então, você não conhece muito sobre ondas, então imagine que você pegou lá um sinal de transmissão de rádio, você conseguiu tirar uma foto, né, daquela onda, né, que leva lá a informação do rádio, e você representou essa onda nessa imagem. Tá? Então isso aqui é a imagem de qualquer tipo de onda que você possa imaginar, seja uma onda de rádio, qualquer tipo de onda nós podemos representar dessa forma. As ondas, elas têm um papel muito importante, né? Ou melhor dizendo, elas têm características muito importantes. Duas principais características de uma onda, né, são os comprimentos de onda e as frequências. Tá? Então, normalmente, quando nós falamos de rádio, nós sempre estamos falando de frequência, sempre estamos falando de comprimento de onda. Tá? Então, eu vou trazer aqui uma elucidação, né, mais teórica do que seria o comprimento de onda e a frequência, né, de oscilação, porque elas desempenham um papel muito importante nesse processo de transmissão. Então aqui, nessa figura, como eu falei, seria como se fosse realmente a foto de uma onda. A distância, né, entre os dois extremos dessa onda, como vocês estão vendo aqui, é o que nós chamamos de comprimento de onda. Então a distância entre os dois extremos, ou, né, os dois vales dessa onda, ou seja, essas distâncias que são representadas aqui, representam os comprimentos de onda. Então vão existir ondas, por exemplo, que têm um comprimento de onda muito grande, vão ter ondas que têm um comprimento de onda muito pequeno, e isso vai depender das características específicas dessas ondas. Tá? Existe uma relação importante entre o comprimento de onda da onda e, logicamente, a sua frequência, e a velocidade de propagação é dada por meio desta equação aqui. Esse V é a velocidade de propagação das ondas. Esse símbolo aqui, que nós chamamos de lambda, representa exatamente o comprimento de onda. E esse F é a frequência, exatamente aquelas frequências que vocês escutam lá quando alguém está captando uma estação lá e está dizendo, olha, eu estou captando uma frequência de tal, em um comprimento de onda tal. Então, isso é a frequência. O que é importante se destacar aqui? Tá? É que o comprimento de onda ele é inversamente proporcional à frequência. Isso é uma informação muito importante. Mas traduzindo isso para uma linguagem mais cotidiana, o que é que isso significa? Isso significa que quanto maior for o comprimento de onda de uma onda, menor é a sua frequência. E vice-versa. Então isso significa dizer o seguinte. Se você tem uma onda que a frequência é muito grande, tá? Isso significa dizer que o comprimento de onda vai ser bem pequeno. Tá? Então, se você pegar uma onda e você for aumentando a frequência dessa onda, você vai aumentar, ou melhor dizendo, você vai diminuir o comprimento de onda. Da mesma maneira, se você aumentar o comprimento de onda, você diminui a frequência. Eu vou dar um exemplo clássico, né? As transmissões em AM. Tá? As frequências das AMs elas são baixas, tá? Comparadas, por exemplo, com a da FM. Isso significa dizer o quê? Que por ter um comprimento de onda muito grande, tá? Então essas ondas elas têm uma facilidade maior, por exemplo, de ultrapassar obstáculos, como por exemplo, grandes prédios, montanhas, né? E aí essas rádios elas conseguem ter uma transmissão terrestre, né, um pouco mais prolongada, justamente por essa característica de um comprimento de onda maior. Então isso é uma relação muito importante, né? Maior o comprimento de onda, menor a frequência e vice-versa. Tá? Então, quando nós analisamos as faixas de frequências de rádio, tá? Nós vamos classificar essas faixas de frequência, tá? Em várias categorias, tá? Porque existe uma ampla gama de espectros. Né? Então, você imagine que você pode pegar uma onda eletromagnética, né? Você vai emitir essa onda eletromagnética, ou seja, uma onda de rádio, e essa onda ela pode ter diversas frequências. Tá? E aí nós dividimos, nós classificamos essas frequências, tá bom? E aqui eu trouxe uma classificação geral, né, bem específica, e aí eu destaco, né, para quem depois quiser ter informações mais detalhadas, tá? Eu sugiro, né, o trabalho do Newton C. Braga,
tá? Inclusive, essa figura eu tirei de um trabalho lá dele, está até referenciado aqui embaixo, tá? Então, a fonte dessa figura que eu estou colocando é de um trabalho do Newton C. Braga. Eu utilizei esse trabalho para me referenciar também. É um trabalho muito bom, é um dos trabalhos mais completos que eu já vi na internet sobre transmissões de rádio. Então, eu vou disponibilizar como referência esse artigo que está disponível na internet. É um artigo muito bom lá no canal do Newton C. Braga. É um canal muito bom, ele traz informações muito importantes. Eu vou deixar aqui no vídeo e está aí a referência dessa figura. Então, nessa figura, nós temos o exemplo da primeira classificação de ondas que nós podemos ter, que são as ondas longas, que é o que nós chamamos aqui de OL, mas dependendo da região, essa nomenclatura pode mudar. Então, essa onda, tá, ela compreende, ou seja, ela abrange, né, essa faixa, ela abrange a frequência entre 100 kHz e 500 kHz. Então, entre 100 e 500 kHz, você tem a faixa de ondas longas. Observe que, para a frequência de 100 kHz, que seria 100.000 Hz, né, nós temos um comprimento de onda em torno de 3.000 metros. Nós teremos aqui a faixa dos 3.000 metros. E para 500 kHz, nós teríamos aqui uma faixa de 600 metros. Então, entre 3.000 e 600 metros, em termos de comprimentos de onda, nós temos as ondas longas, tá? Então, nós podemos classificar as ondas, é muito importante. Eu posso olhar somente para a frequência, tá? Ou eu posso olhar somente para os comprimentos, tá? Se eu for olhar só para os comprimentos, eu vou dizer o quê? Olha, as ondas longas, elas compreendem a faixa entre 3.000 e 600 metros. Se eu for olhar como frequência, tá? Eu vou estar olhando para a frequência entre 100 a 500 kHz, tá? Bom, que características essas ondas têm? Ou seja, imagine que você tem um dispositivo, tá, que emita uma onda eletromagnética, uma onda de rádio, que está dentro desse intervalo de frequência ou dentro desse intervalo de comprimento de onda. Tá? Bom, esse tipo de transmissão, né, normalmente, pelo fato de você ter frequências, né, você tem frequências baixas, comprimentos de onda longo, são ondas que elas não têm um alcance muito grande. Ou seja, se você quiser fazer uma transmissão utilizando ondas longas, você vai ter que ter dispositivos transmissores, né, que tenham uma potência muito elevada. Né? Então, você não consegue fazer transmissões a distâncias um pouco consideráveis utilizando as ondas longas. Porém, é uma faixa de frequência que hoje, né, ela é muito utilizada na aviação, né, pela comunicação de aeronaves, principalmente quando elas estão chegando, né, nos campos de pouso. Né? Então, é um pedaçozinho lá da faixa de aviação. Então, ela compreende essa faixa de comprimento de onda. Então, ela termina nos 600 metros, tá? Ou 500 kHz. Tá? Então, essa é a onda longa. Se eu pegar esses 500 kHz para frente, tá? Aqui, ó, se eu pegar entre os 500 kHz até aproximadamente 1.600, 1.700, isso pode ter algumas variações, nós vamos ter as chamadas faixas de ondas médias. Tá? As faixas de ondas médias são faixas que você já tem frequências mais elevadas, porque ela vai de 500 kHz até 1.600 kHz. Essa aqui é a conhecida faixa OM, né? Ou a faixa de atuação das rádios AM. Tá? Então, quando você sintoniza ou sintonizava, né, emissoras de rádio AM, né, você estava sintonizando ali uma estação que tem frequências em torno de aproximadamente, né, 500 kHz até 6.000 kHz. Daí observe que a faixa de comprimento de onda para esse tipo de transmissão, né, vai entre 600 e 187, aproximadamente 187,5. Né? É uma referência lá também do trabalho no Newton C. Braga. Né? Mais uma vez eu convido vocês a lerem para obter mais informações. Então, essa é a faixa das ondas médias, tá? Que é a famosa onda AM. Tá? Observem que você tem essa faixa de comprimentos de onda.
As transmissões em AM, né, elas são transmissões que elas não atingem grandes distâncias, mas ainda comparado, por exemplo, com a faixa FM, você consegue ter rádios, principalmente no período noturno, onde as condições atmosféricas ajudam, você consegue ter, por exemplo, emissoras de rádio na faixa do AM, né, sendo captada em milhares de quilômetros de distância. Então, essa é a faixa das ondas que nós chamamos ondas médias. Então, toda a faixa do AM, né, da amplitude modulada, reside aí dentro dessa faixa das ondas médias. Tá? É claro que, dependendo da cidade, dependendo da localidade, hoje as AMs estão migrando, né? Você não tem emissoras de rádio ainda operando no AM, tá? Mas em algumas localidades você consegue ainda sintonizar emissoras de rádio AM, principalmente à noite, né? Quando esse sinal ele se distribui por distâncias um pouco maiores. Agora nós vamos começar deste outro extremo aqui, que é o de 1.600 aproximadamente, ou seja, da frequência de 1.600 kHz, ou de um comprimento de onda de 187.5, tá? Nós vamos entrar na faixa das ondas curtas. Um parênteses importante sobre as ondas curtas é que ela abrange um espectro, né, de frequências muito grande e também de comprimentos de onda muito grande. Tá? É por isso que dentro dessa faixa OC que nós chamamos aqui, ou seja, de ondas curtas, e por que essas ondas elas são chamadas, elas recebem esse nome de ondas curtas? Por quê? Porque à medida que você vai aumentando essa frequência, né, por exemplo, você saiu lá das ondas longas, passou pelas ondas médias e chegou nas ondas curtas, o que está acontecendo quando você faz isso é um processo de diminuição do comprimento de onda dessas ondas. Então, por exemplo, lá nas ondas longas, você tinha comprimentos de ondas maiores, tá? Aí você percebe que quando você passa para as ondas médias, que é o AM, você tem comprimentos de ondas menores, tá? E aí quando você chega na faixa das ondas curtas, você tem comprimentos de onda ainda menores. Então, por isso que, né, nós damos essa denominação de OC, tá? E ela é uma faixa muito ampla, tá? Ela engloba uma faixa muito ampla. Por exemplo, ela vai de 6 metros aproximadamente até 187 metros. Então é uma faixa muito grande. É por isso que, normalmente, essas faixas elas são divididas. Então, por exemplo, você compra lá um rádiozinho, você pega aqueles rádios, né, receptores mais antigos, e você tem lá um rádio de 4 faixas, 3 faixas, 5 faixas. Né? Então, você pode pegar, por exemplo, rádios que têm 9 faixas, né? E o que são essas faixas? São exatamente essas subdivisões, né? Cada faixa, né, que você pega lá de um rádiozinho, receptor, ela vai englobar uma determinada faixa de frequência. Tá? Então, por exemplo, se você pega um rádio que tem 9 faixas de ondas curtas, significa dizer que você vai pegar 9 intervalos, onde dentro desses intervalos você vai ter ali emissoras de rádio com certas frequências específicas que compreendem, né, cada intervalozinho desse. Tá? Aqui, por exemplo, nós temos uma faixa que é uma faixa também que se notabilizou também, por exemplo, entre 1.6 até 5 MHz, né? Normalmente essas faixas são chamadas de ondas tropicais. Tá? Aí você pega aqui a faixa de 60 metros. É por isso que cada faixazinha de metro dessas que são colocadas, né, você tem um espectro de frequência. É por isso que nos rádios, quando você pega os receptores, você vai lá encontrar faixa dos 31 metros, 25 metros, certo? Dependendo do número de faixas, você vai ter 90 metros, 30 metros, 25 metros. Então, cada faixa dessas dadas em metro, né, você vai ter um espectro de frequência ali em cima. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos ondas curtas 1, que vai de 5 MHz até 10 MHz, ou seja, vai entre 60 e 30. Então, por exemplo, entre esses 60 metros e 30 metros, você vai ter lá, se você pegar, dependendo do receptor, você vai ter a faixa dos 19 metros, você vai ter as faixas dos 25 metros, faixa dos 31 metros, e assim sucessivamente. Por exemplo, dentro da faixa das ondas tropicais, por exemplo,
você vai ter lá a faixa dos 90 metros, né? Então você tem essa divisão. Então é uma faixa muito ampla, por isso que ela engloba, né, dependendo do receptor que você tem, a necessidade de você ter várias faixas seletoras. Então, cada faixa seletora você vai sintonizar um conjunto de emissoras de rádio que estão transmitindo dentro daquela faixa. Então, você pega lá, por exemplo, OC1, então você vai ter um determinado número de emissoras em OC dentro daquela faixa. OC2, do mesmo jeito. Qual é a grande vantagem, né, específicas dessas ondas curtas, né, com esses comprimentos de onda, né, dentro dessas especificações? É que elas conseguem se propagar, né, por todo o globo terrestre. Como é que isso acontece? Tá? Então, primeiro, os comprimentos de onda dessas ondas, né, elas vão ter esses comprimentos aqui, né, entre 6 e 180 metros. Elas se propagam, né, por meio de camadas ionizadas da atmosfera. Então, o principal mecanismo, né, de reflexão dessas ondas, que pode fazer com que essas ondas se propaguem a grandes distâncias, é exatamente a propagação, né, pela atmosfera. E aí nós vamos ver isso com mais detalhes, tá? E as frequências dessas ondas, né, como nós já tínhamos visto lá nas faixas, normalmente entre 1.6 e 50 MHz. Tá? E aqui está uma figura que ilustra, né, de uma maneira, pelo menos de uma forma didática, né, como ocorre essa propagação de ondas. Porque, tudo bem, as ondas são curtas, elas têm comprimentos de onda pequenos, né, mas enfim, como é que essas ondas elas conseguem se propagar por todo o globo, por exemplo? Como é que eu consigo sintonizar lá uma rádio do Japão? Tá? O que acontece é que a nossa atmosfera terrestre, né, ela tem várias camadas. Tá? Então, se nós formos analisar a nossa atmosfera, ela vai ser subdividida em diversas camadas. Tá? Cada camada tem uma característica específica. Uma camada muito importante, que vai estar ali a aproximadamente 800, né, a uma certa distância, né, 800 quilômetros aproximadamente, é a ionosfera. Tá? E o que é a ionosfera? A ionosfera é uma camada ionizada. E o que é uma camada ionizada? É como se fosse uma camada eletrizada. Imagine que você pegou, né, uma camada atmosférica que você eletrizou. Então, ela, é como se ela estivesse realmente... Como não, né? Na verdade, ela vai estar, né, eletricamente carregada. Então, ela vai estar eletrizada. Então, é como se você estivesse lá em cima na nossa atmosfera, nas regiões mais altas da atmosfera, tá? Você tem essa camada, né? E ela vai funcionar como um espelho para as ondas de rádio. Então, imagine que você tem aqui um transmissor, tá? Que está aqui em um determinado local. Aí esse transmissor ele emite uma onda eletromagnética em onda curta. Como os comprimentos de onda são pequenos, ou seja, como essas ondas têm essa característica de terem pequenos comprimentos de onda e associado a esses comprimentos de onda frequências específicas, quando elas atingirem a ionosfera, elas não vão ter energia suficiente para ultrapassar essa camada, para ser absorvida pela camada. Aí o que é que acontece? Elas são refletidas como espelho. Então essa onda refletida aqui, ela bate na ionosfera, volta, reflete de novo, né? Em outro ponto da atmosfera, volta, é refletida e aí ela vai se propagando por todo o globo. Né? Então, por exemplo, você pode ter uma rádio aqui, sei lá, nos Estados Unidos, tá? E você está aqui no Brasil, né, com a sua anteninha do seu rádio, e aqui você está sintonizando o sinal dessa estação de rádio que foi transmitida aqui lá nos Estados Unidos. É um sinal direto, ou seja, quando você sintoniza, por exemplo, você está em uma grande capital, por exemplo, você está em Fortaleza, em Campina Grande, você sintoniza lá a CBN, tá? Então você está sintonizando a rádio CBN, que está transmitindo notícias lá. Bom, mas essa transmissão não está vindo direto lá de São Paulo, da retransmissora daquela rádio. Aquela ali é uma transmissão via satélite. Né? Você tinha uma emissora lá naquela cidade, aquela emissora pegou aquele sinal que estava lá, né, foi, né,
lá do satélite e jogou esse sinal para lá, né? Para aquela região de Fortaleza, por exemplo. Tá? É o que não acontece aqui. Né? Não existe, por exemplo, um ponto aqui em que esse sinal é pego por algum satélite e depois jogado. Esse sinal realmente, quando você está aqui, por exemplo, lá no sertão da Paraíba, você está sintonizando uma emissora de rádio lá no Japão, você está efetivamente captando o sinal que foi emitido lá no Japão, se propagou por todo o globo terrestre e chegou até aquele ponto onde você está. Essa é a grande magia, né, das rádios escutas. É por isso que hoje existem tantas pessoas, né, que se dedicam, né, a fazer escutas de rádio, porque não é a mesma coisa. Você pode estar sintonizando uma rádio em ondas curtas, que a qualidade de sinal não é muito boa, e você está ali escutando. Mas aí alguém pode perguntar, mas por que você não vai lá na internet simplesmente e sintoniza essa mesma estação com uma qualidade de som perfeita? Porque aí, né, tira exatamente essa magia de você ter a sensação, né, de estar recebendo um sinal de rádio que está vindo de outro país, e você está recebendo exatamente aquele sinal que foi emitido. Tá? Imagina que você está na Paraíba e você está recebendo um sinal que foi emitido lá no Japão, e esse sinal veio diretamente do Japão até a sua estação de rádio, sem passar por nenhum satélite, por nenhum outro sistema de retransmissão. Então essa é a grande magia das rádios, tá, que operam em ondas curtas. É a grande magia daquelas pessoas que estão recebendo. E claro, como nós vamos ver mais na frente, tá, como essa recepção depende, não é, das condições atmosféricas, você vai ver, por exemplo, pessoas que estão fazendo rádio escutas, que vão fazer em determinados horários, em determinados locais. Por quê? Porque essas transmissões elas podem ser prejudicadas por diversos fatores atmosféricos, né? A própria atividade solar pode influenciar nesse processo. Tá? Se você está numa região aberta, ou se você está numa região onde tem muitas linhas de transmissão, isso interfere. Eu até falei num vídeo anterior, né, em que na minha região onde eu moro, né, quando eu estava, faltou energia, tá? E nesse dia que faltou energia, eu consegui sintonizar dezenas de rádios em ondas curtas. Por quê? Porque justamente faltou energia, então aquele monte de interferência que as redes de distribuição elétrica, né, trazem, né, deixou de existir. Aí eu consegui ter uma boa sintonia dessas rádios. Né? Por exemplo, você está em locais que são longe de edifícios, longe de linhas de transmissão, tudo isso ajuda. Então, por isso, quando você vai fazer uma captação, né, de uma escuta de rádio, né, você não deve levar em consideração somente o poder do teu aparelho, né? Você tem que levar em consideração o horário que você está escutando, as condições atmosféricas, o local que você está, porque tudo isso interfere. Tá? Por exemplo, existem algumas emissoras de rádio em ondas curtas que você consegue captar somente em determinados horários. Né? Eles transmitem somente em determinados horários. Então, você não consegue captar, por exemplo, aquela mesma rádio que você sintonizou lá à noite. Dificilmente você vai conseguir, né, com a mesma linha de sucesso, captar, né, aquele som, aquela informação em algum outro horário. Tá? Então, essa é a grande magia. Tá? Bom, eu estou postando, estou compartilhando aqui para vocês a imagem de um, digamos assim, display, né? Não seria bem essa a palavra, mas um mostrador aqui de sintonia de um rádio, né? Que esse aqui é o famoso Motobras, né? Isso aqui é um rádio Motobras de 7 faixas, tá? E aqui você tem a informação aqui embaixo, né? Tá dizendo 7 faixas, né? Então aqui ele diz 7 faixas, e aí que ele coloca FM mais o OM, né? Que é a AM, né? Amplitude modulada, e mais 5 faixas de OC. Tá? Então isso significa, o que são essas 5 faixas de OC? É aquilo que eu falei para vocês. Como o espectro de frequência das ondas curtas ele é muito grande, aí o que é que se faz? Né? Você pega e divide. Né? Normalmente, quando você pega os rádios Texuns, né, que são aqueles de busca automática, eles não têm essa divisão. Né? Quando você bota ele lá para sintonizar, mas você pega o
o Tecsun que tem o sistema ETM, né? Então ele vai buscar todas as faixas de frequência, porque eles passam um tempão lá. Mas normalmente esses rádios mais antigos, né? Eles dividem as faixas de comprimentos de onda, porque é um espectro muito grande. Então nesse rádio aqui, por exemplo, ele tem um rádio de 7 faixas, né? Mas você tem, por exemplo, o motorrádio, né, com 9 faixas, tá? Então são 9 divisões de ondas curtas. E aqui em cima você vai ver bem claro isso. Ó. Você tem o OC1, o OC2, o OC3, o OC4, o OC5 e o AM e o FM. Observe aqui para essa subdivisão do rádio, o OC1 ele vai abranger, né, os comprimentos aqui de 19 metros. Então ele vai pegar a faixa dos 19 metros. Essa faixa dos 19 metros vai englobar frequências. Então, por exemplo, as frequências que podem ser captadas aqui, elas vão de 15 MHz até 15.9 MHz. Tá? Então, de 15 até 15.9 MHz é uma faixa de frequência que está dentro daquela faixa lá dos 19 metros. Então, se você está com o seletorzinho do seu rádio lá no OC1, tá? Você vai sintonizar todas as emissoras de rádio de ondas curtas que estiverem dentro dessa faixa de frequência aqui. Por exemplo, uma rádio que é muito ouvida, né, ainda em todo o Brasil, que é uma rádio bem tradicional, que é a Rádio Inconfidência, lá de Minas Gerais. Tá? Você consegue sintonizar a Rádio Inconfidência, lá de Minas Gerais, dentro da faixa dos 19 metros, né? Porque uma das frequências de transmissão dela em onda curta é a frequência de 15.190, né? Que está exatamente dentro dessa faixa dos 19 metros. Né? E aí, quando você ouve o prefixo da emissora, né, ela vai dizer exatamente, né, que ela vai estar lá na frequência de 15.191, na faixa dos 19 metros. Tá? Então, normalmente ela abrange essa frequência. O OC2, tá, ela pega aqui a faixa dos 25 metros. Então, observe que aqui vai de 11.6 até o 12.2. Tá? Então, frequência, megahertz. Então, aqui, todas as rádios que têm frequências dentro dessa faixa aqui estão dos 25 metros. Do mesmo jeito, 31 metros, ela vai pegar frequências em megahertz aqui, de 9.2 até 10. 49 metros, ela vai pegar de 5.95 até 6.20 megahertz. 62 metros, 4.75 megahertz até 62 metros. Então, se você está ouvindo, isso é importante você ter essa informação, porque quando você está com o seu seletorzinho lá do seu rádio aqui, por exemplo, esse Motobras aqui, lá no OC, por exemplo, no OC5, tá? A emissora de rádio que você vai estar sintonizando, ou as emissoras de rádio ondas curtas que você vai estar sintonizando lá, vai estar dentro aqui. Então, quando você for olhar, você não vai olhar para cá, você vai olhar para essa faixa aqui dos 62 metros. Né? Porque aí a tua rádio que você está sintonizando ela vai estar aqui, ó, entre 4.75 e 5.5. Muita gente sintoniza rádios utilizando essa... Muitas vezes não entende esse monte de numeração, esse monte de número que aparece aqui, mas isso aí é uma divisão bem clara para você saber identificar, bom, qual é a frequência aproximada da rádio que você está ouvindo. Por exemplo, se você está aqui, né, se o teu seletorzinho está lá no OC5 e esse está aqui, então você está lá numa faixa próxima dos 5 MHz. Né? Então você já consegue ter uma ideia mais ou menos da frequência que... qual é a frequência da rádio que você está. Então você não vai olhar, por exemplo, se você está lá no OC5, você não vai olhar aqui, ó, esse primeiro quadradinho aqui, porque aqui é do OC2, então é muito importante ter essa divisão. Aí quando chega aqui no OM, já entra aquela divisão, ó, do 530 até os 1700, né? Aqui ele vai até os 1700, aqui no FM, né, que vai aqui do 76 até o 108, aqui o 76, 78, né, já entra, né, a faixa de FM estendida, tá? E aí você consegue saber com mais detalhes, né, informações da frequência da rádio que você está ouvindo. Né? Porque nem sempre você vai ter um dispositivo de rádio que vai estar lá sintonizado no digital, né? Vai te mostrar a frequência ali. Aí você precisa entender qual é a frequência que você está e normalmente você precisa saber qual é a faixa que você se encontra.
Bom, o que é que nós podemos mais falar sobre os usos das rádios de onda curta? Primeiro, a comunicação internacional, né? Lógico, por tudo isso que nós já falamos, né? Você consegue levar informação a todos os lugares do mundo, né? Você pega, por exemplo, nós temos a difusão muito grande da internet, mas vai existir situações, por exemplo, que você não tem a internet. Você pega o caso que aconteceu com o Rio Grande do Sul, né? Onde você tinha cidades inteiras que estavam sem conexão de internet, sem conexão de celular. E aí, né, o rádio, né, principalmente de ondas curtas, ela desempenha um papel muito importante porque ela serve como o único meio, né, de comunicação que essas pessoas podem ter. Né? Comunicação militar e de emergência, né, como isso que eu falei, né, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo. A aviação, a navegação, por exemplo, utiliza, né, essa faixa de ondas, né? Radioamadores, né? Existe muito radioamadorismo, né? Pessoas que fazem, né, transmissões e escutas de rádio, né, fazem uso das faixas, tá? A importância, né, no sentido principalmente do passado, né, porque, né, essa comunicação estava mais viva no passado, né, depois do advento da internet já, né, mas no passado esse rádio de ondas curtas ele desempenhou um papel muito importante na comunicação entre os países, né, dependendo dos contextos era a única maneira da comunicação ser estabelecida, né. Principalmente o que se refere à disseminação de notícias, né, pelo mundo inteiro, né, isso é uma coisa importante. Tá? Por exemplo, disseminação de cultura. Tá? Eu vou dar só um exemplo aqui rápido. Quando você sintoniza algumas emissoras de rádio, por exemplo, da China, tá? Algumas emissoras de rádio da China, você tem a Rádio China Internacional, e você vê que tem alguns programas que são bem interessantes quando você ouve rádios internacionais. Então, na China você tem alguns programas que falam especificamente sobre a cultura lá da China. Né? Então eles vão falar sobre aspectos culturais, aspectos arquitetônicos. Então o ouvinte que está ouvindo esse programa lá em alguma parte do globo terrestre, né, vai estar sabendo um pouco, não é, da cultura lá da China, coisa que você não vê diretamente, a não ser que você vai pesquisar, sei lá, e você vai ver uma pessoa falando lá dos diversos aspectos culturais que existem na China, que é algo bem interessante. Tá? Entrando principalmente nessa questão também do entretenimento, cultura. Então, tudo isso reflete a importância das rádios. Então, ela permite uma conectividade global, né? Difusão de informação, em resumo, né? E, como eu já falei, a comunicação em emergência, né? Porque hoje nós falamos, mas o sistema de rádio, ondas curtas, hoje está defasado, não existe, com o advento da internet, mas, né, em momentos extremamente difíceis, como, mais uma vez, foi esse que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Onde você tem tragédias que impossibilitam a população de ter acesso à internet e outros meios de comunicação, o rádio ele acaba sendo um mecanismo de comunicação crucial, né, nesse processo, né? É claro que as tecnologias digitais elas existem, mas eu acredito que ela não vai substituir, tá, essas transmissões. Elas podem aprimorar. Os satélites eles existem também, redes de comunicação, mas tudo isso, né, pode ser utilizado para a melhoria cada vez mais dessas qualidades. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse vídeo deve ter ficado um pouco longo, né? Mas eu senti necessidade, né, de passar, né, de fazer essa explanação, né, para explicar um pouquinho com mais detalhes o que são rádios, né, de ondas curtas, essa divisão de frequências, faixas de comprimento. Eu espero que tenha ficado claro. Agradeço aí a paciência de todos e até o nosso próximo encontro.